me direcionou. E eu coloquei como título a mensagem dessa noite, preservação do propósito de Deus. Tá? Preservação do propósito de Deus. Eu queria ler 3 passagens pequenas, vão ser apenas 4 versículos, mas vai estar de acordo com aquilo que nós queremos falar esta noite. E o primeiro está lá em João, capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. Que diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos pular para Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero orar aqui em favor desta mensagem, desta palavra, e peço a Ti, Senhor, fala aos nossos corações, que aqui, através dessa mensagem, Senhor, a Tua igreja possa ser edificada e, acima de tudo, transformada para vivermos de acordo com o propósito do Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, consagrando a Ti esses momentos. Amém e amém. Queridos, eu não sei se você foi um filho desobediente na sua infância. Na minha avaliação como filho, eu fui um filho obediente. Minha mãe não acha isso, mas eu acho, por conta da influência da minha mãe na minha vida. Porque quando eu ficava mais ou menos custoso, a minha mãe falava do homem do saco. A minha época era assim, do homem do saco. O homem do saco vai te levar. E eu morria de medo desse homem do saco. Coitado dele. Eu nem sabia que eu tinha medo dele, mas eu morria de medo. Eu ficava imaginando aquele homem do saco me levar. Mas eu tinha medo, esse medo, essas coisas. Isso quando eu era criança, porque a minha mãe, ela exercia uma influência na minha vida. Eu lembro quando eu cheguei na minha infância, né? Na minha juventude, né, quando eu saí da fase de juvenil, fui para a fase da juventude, onde a gente descobre algumas outras coisas, né? E eu me lembro que, principalmente quando eu entrei no período de faculdade, um período meio complicado, mas me ofereceram diversas coisas para experimentar. E eu vou ser bem honesto com vocês. Eu não experimentei porque eu lembrava da minha mãe, né? Da minha mãe me educando, puxando as minhas orelhas, quando eu era menor, e vendo o estilo de vida que ela levava para me tratar, para cuidar de mim, para me sustentar, né? Que era uma vida sofrida, né? Não era fácil para ela. Então, muitas coisas que eu não fiz errado foi pela influência que ela tinha, que ela conseguiu colocar dentro do meu coração.
essa mensagem, quando eu comecei a meditar, eu lembrei da minha infância. E creio que vocês também tiveram a infância de vocês. E muitas coisas vocês deixaram de fazer, eu tenho certeza disso, por conta de influências dos seus pais sobre as suas vidas. E eu vejo com Noé, uma pessoa que não foi diferente como nós, né? Eu vejo Noé aqui, quando nós lemos sobre a vida de Noé, nós vemos um personagem responsável na prática a preservação do propósito de Deus na vida dele. Mas por que que Noé, ele foi um personagem responsável na prática a preservação de propósito de Deus no tempo dele? É porque Noé, ele tinha Deus como um influente na vida dele. Porque a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Noé era um homem que era influenciado por Deus durante toda a sua vida. Eu vejo um homem chamado Noé, ele foi impactado através da influência de Deus sobre ele. E isso foi maravilhoso, porque Noé foi quem ele foi por conta dessa influência que ele tinha em seu coração. Aí vai uma pergunta para nós, queridos. Quem é que nos influencia nos dias atuais? Né? Quem é que está influenciando nós, cristãos? Nós que já somos adultos, nós que somos jovens, nós como igreja que temos crianças. Quem são as influências, né? Quem são a influência desse povo nos dias atuais, em se tratando da nossa comunidade local? Noé andava com Deus. E é tão bacana isso, porque o próprio Jesus testificou esta verdade, né? Então Noé foi o canal da preservação do propósito de Deus no tempo dele. E eu entendo que Noé, ele pode nos ensinar muito, irmãos, naquilo que é o propósito de Deus para a igreja dele nos tempos atuais. Porque no tempo de Noé, o próprio Deus direcionou ele para fazer uma arca. E Deus influenciou aquele homem para ele poder obedecer à voz de Deus. E a Bíblia fala para nós, nos dias atuais, que nós devemos amar a Deus, amando as pessoas. Né? Que nós devemos amar uns aos outros. Isso é um mandamento. A Bíblia fala, novo mandamento vos dou. Então será que esse Deus, esse Senhor, através da figura de Jesus Cristo, ele tem influenciado os nossos corações nos dias atuais? Em se tratando da vida de Noé, eu queria dar alguns exemplos naquilo que Noé fez e que nós devemos fazer para cumprir o propósito que Deus tem para a sua igreja. Primeiro, Noé vivia na contramão de uma geração, irmãos. Noé viveu numa geração completamente corrompida. Toda a inclinação do pensamento humano naquele tempo era mal. E o mal estava espalhado por todo o planeta. Essa era a verdade. Todos os setores daquela sociedade estavam completamente corrompidos. Todos. E o que aconteceu? Deus sentenciou toda aquela geração. Simplesmente Deus disse, não quero mais, não tem como mais, o povo é mau, o povo é desobediente, o povo não tem reverência nenhuma, então eu vou acabar com esse povo. Mas nós podemos perceber aqui, irmãos, que os tempos atuais não são tão diferentes como o tempo de Noé. Não são. Eu vejo aqui que a maldade continua.
Eu vejo que corações ainda continuam endurecidos. Eu vejo muita soberba por aí, nos dias atuais, em que uma geração acha que não precisa de ser conduzido por Deus, que manipula as verdades de Deus e que não está nem aí naquilo que Deus oferece em sua palavra, quando se trata naquilo que não está de acordo com os nossos pensamentos. Então, eu vejo a mesma coisa. Agora, eu vejo que mudou apenas um detalhe, que ficou um pouco pior, porque eu sei que o coração humano não mudou, mas a tecnologia mudou, né? Hoje a tecnologia ela é maior. E essa tecnologia, no meu ponto de vista, foi escancarar a coisa, irmão. Antigamente, a gente conseguia esconder as coisas, mas hoje não. Hoje nós podemos ver que a sociedade, ela é má, ela é hipócrita, e é no mundo inteiro. Nós podemos observar isso. Hoje nós podemos perceber que a corrupção, ela é normal no mundo inteiro. O pecado, ela é normal no mundo inteiro. Hoje eu vejo um filme que eu fico assustado, por conta dessa tecnologia. Antigamente a gente só via os filminhos daqui, e ficava assustado. Agora a gente vê filme do mundo inteiro. E vê coisas absurdas. E a corrupção, irmãos, envolve várias áreas. Envolve na política, ela está envolvida na ciência, ela está envolvida na arte, na cultura, no esporte e até na religião. Isso por que isso está escancarado? Porque a tecnologia chegou até nós. Eu vou ser bem honesto, quando eu era menino, eu era apaixonado por futebol. Hoje eu não tenho mais essa paixão. É porque a gente vai descobrindo tantas coisas, tantas informações terríveis, que você vai perdendo aquele gosto, vendo que ali existe corrupção. Uma arte existe corrupção. Na cultura existe corrupção. E não tem nada de amor ali, mano. Se você mexer nessas áreas aí, colocar alguma coisa ali, você é perseguido. E eles te excluem totalmente dessas áreas. Se vocês não adaptarem aos estilos deles. É assim. Não faltam escândalos nessas modalidades. Não faltam esses escândalos. Então, irmãos, nós vivemos a mesma corrupção generalizada de Noé. Mas o que eu acho mais interessante, que eu acho lindo, que eu acho maravilhoso, que na Bíblia diz que em toda aquela corrupção, em meio a tudo errado, a pessoa de Noé não fazia o que o mundo fazia. Existia uma pessoa diferente ali, em meio a tudo isso, em meio às coisas erradas. A Bíblia fala que existia um homem justo, um homem que vivia de acordo com o propósito de Deus no mundo caído, no mundo perverso e numa sociedade falida. Noé era esse homem, um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Em meio a tudo aquilo que eu falo como escuridão, trevas, existia uma luz ali que brilhava. E que Deus estava de olho nele. E que ele contemplava a glória de Deus. E ele satisfazia o coração de Deus. Ele alegrava o coração de Deus. Existia ali alguém que fazia diferença. Por quê? Porque existia alguém que ouvia a voz de Deus. Era conduzido por Deus. Ele andava com Deus. Mesmo diante de um cenário onde a corrupção e a maldade era generalizada. Então Noé, queridos, nos ensina que somos capazes de viver certo, mesmo quando tudo está errado na contramão.
Amém. É possível, irmãos. E nós somos capazes. A Bíblia fala que nós, com igreja, a igreja do Senhor, nós somos a luz do mundo. O que diz lá em Mateus 5,14? E nós precisamos tomar posse dessa verdade, irmão. Nós precisamos entender que nós somos isso aqui que a Bíblia fala. Nós não podemos nos acovardar naquilo que o cenário do mundo e a sociedade está inclinando a viver. O que diz a palavra? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 6, 22. A Bíblia fala, se os seus olhos são os olhos a lâmpada do corpo. Isso é maravilhoso, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Verso 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sem trevas, sejam trevas, que grandes trevas serão? Então, queridos, nós somos a luz do mundo. E os nossos olhos têm que ser olhos bons. Esta geração, irmãos, crave isso no seu coração, grave isso na sua mente. Essa geração está precisando de pessoas como Noé, que em meio ao caos andava na direção de Deus, que se levanta e resplandece diante de um mundo caído. Esse é o propósito de Deus para a igreja dele. Deus quer levantar um povo, e tem levantado, mas Ele quer continuar levantando um povo, que anda de acordo com o propósito dele, em meio ao caos, que se levanta e resplandece, e que se resplandece diante deste mundo caído. Portanto, queridos, nós fomos chamados para andarmos na contramão do que a sociedade mundana está direcionando a todos nós. Segunda coisa que Noé nos ensina: é possível cumprir o propósito de Deus numa geração corrupta, viu? É possível cumprir o propósito de Deus numa geração corrupta. O ambiente, irmãos, não pode mudar quem somos. Não pode. Nós temos um parâmetro. Nós conhecemos a palavra de Deus. E é possível sim andar com Deus neste mundo caído. É possível. É possível andar com Deus no seu trabalho sem você se corromper. É possível andar com Deus no colégio sem você ser manipulado pelos coleguinhas perdidos. É possível andar com Deus mesmo quando as pessoas não querem. Muitas vezes nós, a nossa vida é uma jornada e ela é terrível e ela é difícil. Eu creio que todos nós temos amizades aí fora, pessoas que não conhecem a Deus e que têm uma mente totalmente inversa da que nós temos. É possível sim andar com elas e sendo pessoas de Deus, andando com Deus. É possível amar a Deus amando as pessoas onde ninguém ama. Você já reparou que eu vejo os fins dos tempos já. Porque a Bíblia fala que nos fins dos tempos o amor se esfriará, não é verdade? É difícil você encontrar um amor verdadeiro.
Já reparou isso? Já reparou quando muitos de nós nos aproximamos das pessoas por interesse? Vamos ser bem honestos aqui. A gente primeiro olha o que a pessoa tem a nos oferecer. A gente usa as pessoas muitas vezes. A sociedade usa, a igreja tem usado. Mas a Bíblia, Noé nos ensina que é possível cumprir o propósito de Deus, mesmo diante de uma geração corrupta. Eu queria ler novamente 1 Coríntios 13, verso 4 e 7. Isso tem incomodado o meu coração. Porque se nós não colocarmos isso como prática de vida, irmãos, como é que a gente vai querer amar a Deus amando as pessoas? Se a gente não consegue exercer, coloca lá o versículo 4. Se a gente não consegue ser paciente, se a gente não é benigno, se a gente se ensoberbece, coloca o versículo 5. Como é que eu vou amar eu me conduzindo inconvenientemente? Procuro os seus interesses, seus próprios interesses. O amor não procura, irmãos. O amor de Cristo, que deve ser o nosso padrão aqui, é um amor sacrificial, de decisão. Eu vejo o Noé aqui, meus irmãos, um Noé, ele focado. O Noé tendo uma vida com Deus, mas um Noé ali que ele simplesmente adorava a Deus, sabe como? Não em canções, não em reuniões, mas como estilo de vida. Ele nos ensina que é possível cumprir esse propósito sim, mas quando os nossos corações estão voltados para Ele. E ele só foi capaz de ser conduzido por Deus, irmãos. Ele só foi capaz de cumprir o propósito de Deus porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. É diferente de prestar culto a Deus. É diferente de ler a palavra de Deus. É diferente de estarmos aqui nessa reunião. Andar com Deus gera o quê? Um estilo de vida em que nós vivemos todo esse amor. Que não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse que é o padrão de viver o Evangelho, daquilo que agrada a Deus. E eu vejo Noé, essa pessoa. Você acha que a Bíblia... Existem alguns estudiosos que defendem, outros não quero entrar nesse mérito. Mas Noé ele durou muitos anos para construir a arca. Uns falam que foram 120 anos, outros falam que foi um pouco menos. Mas, queridos, eu fico imaginando que esse tempo todo, esse centenário, um pouco mais de centenário, eu vejo que Noé ele foi perseguido, foi zombado. Ele foi ali, talvez, caluniado. Esse cara está ficando doido. Construir né? Noé tinha seus amigos. Ele vivia em meio a uma sociedade. Eu fico imaginando quantos amigos dele morreram naquele dilúvio. Quantos? Mas Noé, ele não se corrompeu, porque ele andava com Deus. Meus irmãos, a gente só não se corrompe quando nós estamos diante da presença do Senhor. Entendam isso. Vocês não sabem o quanto é importante nós vivermos com Deus todos os dias. E a gente não pode vacilar. Não pode vacilar. Porque da mesma forma que o tempo de Noé passou, o nosso tempo está passando. E Noé não abriu mão do seu tempo. Ele investiu no seu tempo. E nós precisamos investir no nosso tempo também. Terceiro, o Noé nos ensina que quem busca a Deus é capacitado por Ele.
A Bíblia me mostra a respeito da vida de Noé que quem busca a Deus recebe a sabedoria para viver os seus dias. E eu vejo Noé um cidadão muito capacitado por Deus, queridos. A Bíblia fala que Noé não era construtor de barco. Ele não construía a arca. Ele construiu a arca uma vez só. A Bíblia fala que Noé era agricultor. Imagina uma pessoa que plantava, agora vai construir uma arca, um barco, um barcão. Você já fez isso já, irmão? Você já saiu do seu ramo e foi fazer outra coisa? Do nada. Agora eu achei interessante que quando Deus está no negócio, Deus capacita. Deus levanta os escolhidos e capacita os seus. E foi exatamente o que Noé fez. Mas Noé é porque buscava a Deus e foi capacitado por Deus. Em meio a essa busca, Noé se preocupava em falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, é muito simples aqui. Quem busca a Deus tem sintonia com Ele. Está em sintonia com Ele. E isso é fundamental para ter essa capacitação de Deus. Muitos de nós, muitas vezes, queremos ser capacitados por Deus sem ter vida com Ele. A Bíblia fala que você que quer adquirir sabedoria, peça a Deus que Ele dá, não é verdade? Mas como é que você vai querer ter uma sabedoria de Deus onde você não tem vida com Deus? Não tem como. Isso não existe. A sabedoria, ela vem através de uma vida com Deus. Então Noé, meus irmãos, foi capacitado em tudo. Em tudo. Nós podemos ver na Bíblia que ele foi capacitado antes da construção da arca, durante a construção da arca, ele foi capacitado no dilúvio e depois do dilúvio. Então Deus era com ele o tempo todo. Por quê? Porque Noé era prevenido. E eu queria que vocês colocassem no seu coração essa prevenção. Eu queria que vocês essa noite analisassem como é que está a sua vida diante de Deus. Porque Noé, quando ele teve a sua vida com Deus, um coração direcionado por Deus, ele foi divinamente instruído por Deus. Isso tem toda a diferença. Noé, ele não tinha capacidade para fazer humanamente uma arca, mas ele foi divinamente instruído por Deus. Meus irmãos, isso faz toda a diferença. Quando nós nos levantamos para fazer a obra de Deus como Deus tem nos direcionado. Amar a Deus amando as pessoas. Meus irmãos, se nós não tivermos vida com Deus, a gente não vai conseguir cumprir esse propósito. Porque o próprio Deus, a gente tendo essa vida com Deus, Deus vai derramar sobre nós uma instrução divina aos nossos corações, para fazermos aquilo que o Deus quer. Então entendam que existe uma junção entre Deus e nós. A gente não consegue trabalhar sozinho para cumprir o propósito de Deus. Existe uma junção entre o ser humano e Deus. Aí eu pergunto, construir a arca foi fácil? Não foi. Amar é fácil? Não é. Mas com Deus tudo é possível. Porque Deus nos dá esta capacidade. Amém? Graças a Deus. E já partindo para o final, 2 pontos aqui. Noé nos ensina que é tempo de construir para a eternidade, viu, irmãos? É tempo de construir para a eternidade. Aí vai mais algumas perguntas. O que é que nós estamos construindo nos tempos atuais? Noé investiu sua vida de maneira correta e não perdeu seu tempo. Ele investiu sua vida querendo cumprir o propósito de Deus, não deixando a sua vida à parte. Eu creio que ele mesmo assim fazendo a arca, mas ele cuidava da sua família. Ele tinha relacionamento com a sua família. Ele investia o seu tempo em coisas certas. Ele simplesmente não abandonou tudo, mas ele teve a sua vida, o quê? Direcionada por Deus. Então ele investiu sua vida nas coisas certas. E nós precisamos aprender a investir em coisas certas, irmãos.
Tome muito cuidado onde é que está o seu coração hoje inclinado, porque às vezes nosso coração se inclina por coisas lícitas, mas nós perdemos aquilo que é essencial. Nós perdemos uma vida com Deus, nós perdemos uma vida com a nossa família. Quantos e quantos pais estão distantes de filhos hoje, por quererem dar uma vida melhor para os seus filhos, mas na verdade estão perdendo os seus filhos. Porque presente não compra o quê? A comunhão. Não compra a presença. E isso tem acontecido em meio à sociedade, em meio à igreja, e isso é um perigo, irmãos. Então, irmãos, é tempo de construir para a eternidade, amém? Vamos nos preocupar com isso. Noé, ele fez a sua parte, construiu a arca. Ele construiu a arca. A arca simboliza uma vida eterna, onde todos morreram e ele e os seus familiares foram salvos. Foram salvos desse dilúvio. E por sermos temente a Deus, vamos cumprir o propósito de Deus em nossos dias. Amém? Vamos fazer isso. Devemos amar, irmãos. O amor, a marca do amor, ela é a grande passagem para a eternidade, irmãos. Entendam isso. O amor simboliza para nós a vida eterna. Porque a partir do momento que eu vejo que Jesus, eu entendo que Jesus é meu Senhor, o caráter de Cristo, ele é gerado dentro de mim. E o caráter de Cristo era o quê? Amor. Jesus exalava amor. E nós precisamos exalar amor. Porque é só com o amor que nós vamos cumprir o propósito de Deus. Falando de Deus. Andando com pessoas. Fazendo essas coisas gerar vida. É do amor, irmãos. Então, é o que Deus tem para nós. O problema é que muitos de nós nós que eu falo de um modo geral, tá? Muitos de nós estamos construindo em nosso tempo, não uma arca, mas um Babel. Babel. Esse é o grande problema de nós. E nós precisamos nos conscientizar. E para construir a arca, para construir algo que é eterno, para envolver essa questão do amor, nós precisamos de fé, irmãos. Para construir essas coisas envolve fé. E foi exatamente o que Noé fez. E nós precisamos gerar em nossos corações fé para poder amar. Essa é a grande verdade. Para amar uns aos outros, temos que ser movidos pela fé e não por sentimento. Porque amar, a palavra de Deus nos instrui que nós devemos amar a todos. E não só apenas aqueles que nós escolhemos, mas amar a todos. E nós não queremos escolher as pessoas difíceis. Nós queremos escolher as pessoas amáveis, as pessoas fáceis, as pessoas que andam de acordo com aquilo que eu penso. Agora começa a andar com uma pessoa que não pensa diferente de você. Esse que é o amor. E de Deus não se zombe, irmão. Deus conhece a gente. Muitos de nós podemos falar de amor, mas nós não vivemos esse amor. E Deus sonda os nossos corações, Ele conhece quem nós somos. Deus conhecia Noé e Deus conhece a gente também. A vida de Noé quebrantou o coração de Deus. Agora nós temos que ver se as nossas vidas aqui estão quebrantando o coração de Deus. Como que nós estamos vivendo nos dias atuais? Para construir todas essas coisas, irmãos, exige esforço. Exige decisão. Não só apenas fé. Exige uma condução. É o que nós precisamos entender. E por fim, para cumprirmos o propósito de Deus, nós temos que adaptar ao que Deus pensa.
Entenda que muitas vezes os nossos pensamentos não estão de acordo com os pensamentos de Deus. Noé foi levantado para construir a arca. E ele fez isso muito bem. A igreja, nesses dias atuais, está sendo levantada para amar, assim como Cristo nos amou. E Deus, entenda que Deus não se adapta ao mundo moderno. O mundo moderno hoje fala de um amor que não é o mesmo amor da palavra de Deus. Hoje o mundo está pregando um amor que não é amor. Não é. A Bíblia fala, através da pessoa de Jesus, quem ama esse mundo não pode ser o meu discípulo. A Bíblia fala que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. Como é que estão as nossas vidas, irmãos? Como é que está o nosso pensamento, a nossa condução? Como é que nós estamos vivendo como cristãos nos dias atuais? Se esse tema que o Espírito Santo de Deus conduziu em nossos corações nesse ano, nós precisamos nos levantar e analisar como nós estamos, como nós somos, como está o nosso coração. Se o nosso coração está condizente à palavra de Deus, aquilo que Deus pensa e quer que nós vivamos. Apenas isso. E Ele nos chamou para seguir a vontade dEle. Seguir de acordo com a vontade dEle. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é apenas uma, que vem através de mandamento. Que nós devemos amar a Deus, amando as pessoas. Amém? Vamos ficar de pé. O propósito de Deus continua, irmãos, e Ele vai continuar. Ele vai continuar, independente de você ou não. Entenda isso. As coisas vão passando. O que a igreja tem que aprender? É não abrir mão do seu tempo. Não abrir mão do seu tempo. A palavra de Deus mostra que nós não podemos ser conduzidos de acordo com os nossos sentimentos, daquilo que nós estamos passando nos últimos tempos. Eu sei que muitos de nós nessa jornada, nós passamos por lutas, dificuldades, perseguições, desânimo. Mas essa essência, ela não pode abalar os nossos corações. Nós precisamos viver esse amor nos momentos bons e nos momentos ruins. É na bonança e na dificuldade. Noé construiu durante 120 anos, irmãos. Nessa média de 120 anos. E ele nunca saiu do propósito de Deus. O coração dele inclinado para Deus todos os dias. E o que é que eu quero dizer aqui para você? Não deixe a sua vida fora dos planos de Deus. Não permita isso. Não permita. Nós somos seres humanos. Nós somos fracos. Muitas vezes nós somos conduzidos por conta dos nossos sentimentos. Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Vamos andar em amor. Vamos exalar o bom perfume de Cristo que está em nós. Manifeste esse amor através das suas atitudes, seu padrão de vida.
E que a graça de Deus nos capacite para isso. Que a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. E nos mova para isso. O nosso coração não pode estar inclinado apenas para os nossos problemas. Existe algo muito maior aí. O nosso coração tem espaço para muitas coisas. O nosso coração tem espaço para amar. O nosso coração tem espaço para ser temente a Deus. O nosso coração tem espaço para muitas coisas, irmãos. Não só apenas para os nossos sentimentos. Amém? Então coloca a sua vida diante de Deus. Se essa mensagem falou o seu coração, você pode orar assim: Senhor, eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente hoje. Se a minha vida não está condizente à vida de Noé, eu quero ser igual a Noé. Eu quero cumprir o propósito do Senhor, independentemente da circunstância da minha vida. Agora eu vejo isso, irmãos, não como um sentimento, mas como uma decisão. Porque isso gera esforço e muitas vezes a gente não quer sair dos nossos pensamentos, né? Muitas vezes a gente já reparou que a gente cria em nós um plano. Será que esse plano que nós criamos está de acordo com o propósito de Deus? Será que Deus quer isso de você? Né? Será que tudo aquilo que você sonhou, você plantou, né? Às vezes você está até colhendo, será que está de acordo com o propósito de Deus? Será que Deus está nesse negócio? Você está no prumo? Deus está querendo levantar uma geração, irmãos. Deus apenas levantou uma só pessoa, Noé, para mudar a história de uma humanidade. Eu quero ser como Noé. Eu quero ser uma pessoa como Noé, que cumpre o propósito de Deus, que esteja de acordo com a vontade de Deus, e que Deus, quando olha para mim, fala assim: servo bom e fiel. Mesmo diante de falhas, mesmo diante de insegurança, mesmo diante de fraquezas, mas Ele tem me buscado, Ele tem colocado o coração diante de mim. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu espero que Deus, né, esteja pensando de mim. E assim que seja com todos nós, queridos. Coloque a mão no seu coração, converse com Ele. Isso aí não é uma palavra para o seu irmão não, viu? É palavra para nós, individual. Amar não é fácil não, irmãos. Estar de acordo com o propósito de Deus, se nós olharmos para nós mesmos, é impossível fazermos. Mas Deus é conosco. Deus está nos dando essa oportunidade de ouvirmos essa palavra aqui, porque há tempo ainda, viu? Há tempo. Há tempo. Há tempo de mudar. Há tempo de se arrepender. Há tempo de mudar conceitos, atitudes. Há tempo. Há tempo de você viver coisas novas. Mas construa a tua arca. Saia daqui com a certeza, com esse desejo de construir a tua arca. Tira o Babel que está dentro de você e construa o que é válido para a eternidade. Senhor, nós estamos aqui como igreja e nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor que cura, que nos trata, que resplandece, que traz algo novo em nós. Nós estamos aqui hoje, Senhor, diante de uma mensagem que talvez para muitos pode ser uma mensagem dura,
uma mensagem que quando nós olhamos para nós mesmos, nós pensamos que somos incapazes de viver, mas sabemos que isso é um engano do nosso coração. E nós queremos aqui esta noite, Senhor, ser fortalecidos pela força do Teu poder, para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Eu peço, Pai, que a nossa luz, essa luz que está em nós, dentro de nós, venha resplandecer diante deste mundo caído, Senhor. Eu quero pedir aqui, Senhor, que através desta igreja, venha levantar aqui um povo, uma geração, ó Deus, que venha glorificar o Teu nome e cumprir o propósito de Deus nesta sociedade caída, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu não sei, Senhor, como estão os meus irmãos aqui esta noite. Talvez eles chegaram aqui com o coração apertado e não estavam nem preparados para ouvir essa mensagem. Mas foi o que o Senhor nos conduziu aqui, Senhor, para falar essa verdade. Porque quando a Tua palavra nos inclina, Senhor, quando nós estamos de acordo com a vontade do Senhor, querendo cumprir o propósito do Senhor, o Senhor pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos e sonhamos. Apóstolo Paulo, naquele tempo, quando ele relatou esse versículo, ele estava vivendo num mundo caído, onde pessoas pecaram, onde pessoas estavam se desviando da verdade. E apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava gritando ali, falando ali, porque ele não queria viver os valores daquele mundo, mas ele queria estar ali cumprindo o propósito de Deus. E eu creio que Deus tem levantado esta igreja para cumprir o propósito dele. Uma igreja que vai ser levantada para exalar amor, para praticar o amor, para viver esse amor, aonde estiver. Oh Espírito Santo de Deus, vem sobre nós essa noite, venha nos curar, venha nos libertar, venha nos direcionar. Talvez tem muitos aqui que podem estar na caverna de Adulão, adoecidos, sem fé, mas ali naquela caverna de Adulão saíram dali valentes do Senhor, os valentes do rei Davi. Portanto, Senhor, nós não somos movidos, nós não queremos ser movidos pelos nossos sentimentos, mas nós queremos ser movidos pelo poder do Espírito Santo do Senhor, que além de levar nós a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós, o Senhor cura o que está doendo em nossos corações esta noite. Portanto, Senhor, derrama sobre nós a Tua cura, o Teu poder, a Tua vida, e nós seguimos a Jesus Cristo, o nosso Senhor, aquele que tem poder para nos conduzir para a honra e glória do nosso Senhor, o nosso Deus. Amém e amém.